É... Só um instante. Pronto. Minha tela tá compartilhada aí, não tá? Tá. Ok. Na eletrização por contato, eu vou utilizar muitos conceitos que foram discutidos, né, nos assuntos anteriores, certo? Mas agora nós modificamos o processo, né? Porque na eletrização por atrito eu tenho uma fricção, ok? Na de contato não vai ter mais fricção. Contato, toque, ok? Só vai ter o toque, perfeito? E aí, para a gente começar as nossas discussões, eu trago aí dois corpos. Estou garantindo para você que esses dois corpos são materiais condutores. Ou seja, você pode pensar que eles são metálicos, tá certo? O material A ele está eletrizado positivamente e o material B ele está inicialmente neutro, tá? Então, esses maisinhos que estão em cima da esfera A são o quê? O que representa esses maisinhos em cima da esfera A? Elétrons? Não. Elétron é carga negativa. O que significa esses maisinhos? Prótons? Já falei que não. Deficiência de elétron. Esqueceu? Esqueci. Maisinhos é deficiência de elétron, né? Vamos repetir. Elétron, você consegue arrancar ele do átomo, ele viaja, tá? Próton não, senão você vai fazer uma bomba, processo de fissão nuclear, você vai fazer uma bomba, tá certo? Não se arranca próton do núcleo de átomo. A partícula que se desprende de átomo é elétron. Então, quando você vê esse tanto de maisinho em cima do material, não é próton. É deficiência de elétron, ou seja, deficiência de carga negativa ou sobra de cargas positivas. Mas isso não é próton, isso só é uma representação esquemática, ok? Quando você tem uma nuvem carregada de um material, se está carregado é só de elétron, próton não. Próton não sai do átomo, tá certo? E eu estou garantindo que esses dois materiais são condutores, né, como eu mencionei. Então, você pode pensar que eles são metálicos, tá certo? É, então, o A ele já está carregado positivamente e o B está eletricamente neutro. Mas, se B está eletricamente neutro, ele está carregado, embora ele esteja eletricamente neutro, ele tem um monte de coisa aí, já que ele é condutor. E a gente falou isso há poucos minutos. O que é que tem em abundância em materiais condutores? O que é que tem em abundância em materiais condutores, que eu falei mais cedo? Se recorda? Se não recordar, já adianto aqui. Se recorda? Que eu Não. tenho bastante. Elétron livre. Lembra agora? Lembro. E o que é elétron livre? Olha, o nome é bastante sugestivo. Elétron livre. É quando ele tem a facilidade de se desprender do átomo. Pronto. Maravilha. Facilidade de se desprender do átomo, né? Então isso tem abundância nos metais, né? Nos condutores. A grafite também tem isso, né? Mas você não vai montar uma conexão de grafite, né? Porque ele é um material frágil, né? Vai quebrar, né? Você precisa de algo resistente. Então, os metais, tá certo? Ok. Então, B, embora esteja eletricamente neutro, mas tem um monte de elétron ali, ó, que tá prontinho para sair dele. Porque ele é um material condutor. Até aí tudo bem? Tranquilo? Sim. Essa parte inicial, maravilha. Aí, eu agora vou lá e faço um contato da esfera A com a esfera B. E aí eu pergunto, né, o que vai acontecer. No caso, a B está balanceada e como a A tem a deficiência de elétrons, vai transferir próton? Ou Ó, não, vai vou transferir dar uma elétron. dica para você. Isso aí eu posso lhe garantir. Até dezembro, até dezembro, esqueça a palavra próton. Ela não vai aparecer em nada. Esquece a palavra próton. Quando a gente for estudar a corrente elétrica, circuito, as partículas envolvidas são elétrons. Elétrons. Havia um mais, deficiência de elétrons. Esquece a palavra próton, é uma palavra proibida. Você não vai mencionar ela, é proibida.
Não mencione a palavra próton, é uma palavra proibida. Ela não vai aparecer e ela não vai te fazer falta. Estou garantindo para você que ela não vai te fazer falta. Ao longo eu falo terceiro ano, né? Porque não sei que eu dou esse assunto no terceiro ano, mas esquece. Só vai acontecer talvez lá uma questão. Eu quero saber qual é a força de atração de um elétron em próton. Blá, blá, blá. Só isso. Mas, para essas ideias, pode esquecer a palavra próton, que ela não vai te servir de nada. E se você viu mais, isso é deficiência de elétron, certo? Maravilha. Voltando à pergunta. Eu faço o contato da esfera A com a esfera B. A esfera A está eletrizada positivamente e você me disse que B é condutora e ela está cheia de elétrons livres. Não está sobrando, mas tem um monte lá dentro dela. Pronto, ó, para vazar. Ou pronto para receber mais ainda. Tanto faz, né? Acontecer não tem problema. E aí eu pergunto, na hora que eu fizer o contato, o que vai acontecer? Ué, agora eu vou chamar como? Vai transferir carga negativa. Olha só, B tem o que mesmo que você falou há pouco tempo? Ele é condutor, então ele está cheio de quê? Ele está cheio de quê? Se ele é condutor? Prótons e nêutrons? Elétrons livres. Aí você vai voltar lá no material de princípios da eletrostática, que tá lá, né? Eu vou postar ele daqui a pouco. Que materiais condutores, eles estão carregados de elétrons livres. E você mesma disse que elétrons livres são partículas que têm facilidade de se desprender do átomo e percorrer os espaços interatômicos, né? Viajar ao longo de todo o material. Certo? Então, o corpo B tem elétrons livres. Se ele tem elétrons livres, não significa necessariamente que tem uma sobra de elétrons. Está dentro dele. Ele tem elétron, ele tem próton, ele tem nêutron, tem tudo. Mas como não tem nenhuma representação de sobrecarga, de excesso, é porque a quantidade de mais é a quantidade de menos. Então ele está eletricamente neutro. Mas, inclusive, isso também está numa nota lá do OneNote, né, do PDF, e o material em PDF, está escrito isso também nos materiais. Você tem que voltar lá e pegar essa teoria. A teoria ela vai ser extremamente importante. Eu acho que está ansiosa por cálculo, mas se você não souber o conceito, esqueça. Você não vai ter domínio da parte da matemática não, tá? E lá a gente tem uma discussão muito interessante, que quando o material ele está eletricamente neutro, é porque ele está sem carga? O material é eletricamente neutro? Não. Ele tem um monte de carga positiva e um monte de carga negativa. Mas se ele está eletricamente... Está balanceado, ou seja, a quantidade positiva é igual à quantidade negativa. Mas não significa que ele não tem. Ele tem um bocado. Mas a quantidade é igual ao ponto de estar eletricamente neutro. É isso que está acontecendo com B. Mas no caso, se ele transferir, não vai desbalancear, não? Oxe, é isso que eu quero mesmo. Qual é o nome do assunto? Lê aí, tá bem em cima. Eletrização. Eu quero eletrizar o cara. Ele tá neutro. Eu não quero ele neutro, não. Senão eu ia chamar o assunto de outro nome. O nome é eletrização. Então a minha intenção é eletrizar mesmo. Tirar o equilíbrio, né? B, tá? Aí no todo caso, bonitinho. Quando fizer a transferência, o B vai ficar desbalanceado e o A vai ficar balanceado ou todos dois vão ficar Calma lá, vamos com calma. Primeiro eu quero entender o que vai acontecer na hora que eu fizer esse contato de A com B. Não esqueça que B tem elétrons livres. O que vai acontecer? Ele vai transferir elétrons negativos? Quem? Quem para quem? B para A. Por quê? Porque o A tá desbalanceado. Não. Ele está eletrizado positivamente. Sim. Mas você vai usar uma ideia também que eu já dei aula sobre isso. Hoje, inclusive. Pera aí. A tá carregado como? A tá carregado como? Como é que A tá carregado? Ele tá carregado com a deficiência de elétrons. Ou seja, ela é carregado positivamente. E cargas Sim. positivas atraem o que mesmo? Cargas positivas. Como é que é? Pra atrair tem que ser carga negativa. Ah, e B tem o quê? Carga negativa. B tem elétron livre. Ah, pronto. Então, de fato, o que você disse está correto. Elétrons de B vão sair para A. Por quê? Porque ele quis, que ele achou legal, vou para A. Maior? Não. Porque A está carregado positivamente. E cargas positivas atraem cargas negativas. Então, os elétrons livres de B vão ser atraídos por A. Certo? Aí, no caso,
A vai ficar neutro? Calma. Vamos devagar. Essa primeira parte você entendeu? Entendi. Então, as cargas positivas de A vão atrair os elétrons livres de B. Você tem que pegar... Ó, você pensa aí a trabalheira que eu tive para conseguir fazer aula gravada. E um investimento caro. Caríssimo investimento. Nesse momento aqui, eu só somar a quantidade de equipamentos que eu estou usando, não é mesmo de 20 mil. E ainda vou trocar meu computador. Então, assista a aula depois. Bota lá, né? 0.5x ou o que você quiser. E vai pegando as partes importantes, né? Anotando. Porque é muita informação. Pensei, aula de 1 hora, eu falo muita coisa. Então, pegar todas as ideias, né? Tem que começar a escrever. Se você não começar a escrever, esqueça. Inclusive, né, vou dar até um exemplo de uma aluna minha do ano passado. Não posso falar o nome dela porque o vídeo está sendo gravado, vai estar exibido, né? Isso é questão de ética. A menina passou as 2 primeiras unidades só sofrendo. Aí quando foi na terceira eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Não tem alguma coisa não. Eu falei assim, manda foto do seu caderno aí, dos seus exercícios. Só aparecia número. É o maior pecado que você pode cometer estudando física, é esse. Física é ideia, é conceito. Tem que ter escrita. Eu tenho dezenas de cadernos. Cada semestre meu da faculdade, eu gasto pelo menos de 2 a 3 cadernos de matéria. De 200 folhas cada, por semestre. Por semestre. E muita anotação. Você já assistiu meus vídeos? Já pegou lá, fez um resuminho e tal? Fez os tópicos, as partes mais importantes? Você tá falando, eu tô anotando. Eu tô com Ah, duas você já tá folhas. fazendo. É, Mas de hoje, 2 folhas de hoje. Ou de de tudo. hoje não. A Maria coube tudo em 2 folhas, não. Tá errado isso aí. Frente e verso. Tá certo, mas vamos lá. Essa primeira parte, as cargas positivas de A vão atrair os elétrons livres de B. Tudo ok? Sim. Até aí tudo bem? Pronto. Até aí tudo bem. Então, tá aí a resposta, né? Os elétrons livres de B serão atraídos por A. Maravilha, né? Agora eu tenho uma outra pergunta, né? Eu quero saber como é que vai ficar A e como é que vai ficar B depois disso, porque depois eu vou separar eles, né? Vou afastá-los. Eu quero saber como é que vai ficar A e como é que vai ficar B. Aí foi justamente o que eu perguntei. Talvez A fique balanceado e B desbalanceado. B é do tamanho de A? Não, Eu tô considerando que eles são feitos do mesmo material. Então você acha que B, que estava neutro, tem condições de deixar A todo zerado? não. Não. Mas B passou o que para A? Carga negativa. Carga negativa. Então o que, você acha que vai acontecer com A? Depois a gente discute sobre B. O que vai acontecer com A? Não sei, pelo tamanho ele não tem como ficar balanceado. Mas ele ganhou elétrons, não ganhou? Sim. Certo. Ganhou alguns. E aí, vai ficar do Então mesmo não tem como jeito? ele ficar neutro. Não, esquece B. Esquece B por enquanto. A recebeu elétrons, que é carga negativa. Certo? Quem é de A mesmo? Pronto. E A vai ficar como? Recebeu um pouquinho de elétrons. Vai ficar como? Não sei. Não Ele tem um como ele monte ficar de. balanceado. Certo. Mas ele tem um monte de carga positiva. Você tem R$ 1.000 na conta de saldo. Ó, o exemplo monetário de novo. Você tem R$ 1.000 de saldo. Mas você teve que pagar um boleto de R$ 300. Ou seja, algo negativo aconteceu na sua conta bancária. Mas acabou o dinheiro? Não. Não, sobrou um pouco, não foi? Agora eu vou repetir a pergunta. A está carregado positivamente, um monte de carga positiva. Ele ganhou um pouco de elétron de B. O que vai acontecer? O que vai acontecer com A? Como é que A vai ficar depois desse processo de eletrização? Não sei. Vamos voltar pro exemplo do saldo bancário. Você tem R$ 1.000 na conta, saldo positivo, bonitinho. Aí você pagou um boleto Ele de não 200... vai perder tudo, vai sobrar. Ah, sobra, mas é da quantidade que tem agora? Não. É uma quantidade maior ou menor? De cargas positivas? Menor? Menor, né? Porque chegou algumas negativas e foi anulando. Sim. Então A continua eletrizado positivamente, mas com a quantidade menor de cargas positivas. E B fica como? Como é que fica B? A tá resolvido. E Sim. B fica como? Só que aí no caso só B vai transferir, né?
Isso, B tá transferindo elétron para A. Aí A... Ele vai ficar com menos cargas negativas. Opa, olha o que você acabou de dizer. Ele fica com uma quantidade menor de cargas negativas. Então ele fica com uma sobra de... Fica com uma sobra de... B? Não, é isso, tô falando de B. Você tá dizendo que B perdeu cargas negativas. Ora, se B perdeu cargas Ele negativas... sobra carga negativa. Porque ele não tinha positiva. B, né, ele tem positiva e negativa. Só que sim, na mesma sobra, quantidade, fica porque com ele mais tá elétrica... positiva. Ah, tá. não sei. Se ele está inicialmente neutro, é porque a quantidade de positivas e negativas é a mesma. Se ele perdeu cargas negativas, qual a carga quantidade que... positiva vai ser maior. Ah, então fica assim agora, ó. Note que a quantidade de cargas positivas que A tem agora é menor do que a de antes. Não é o tanto de maisinho que tem, Sim. agora tem menos. E B ficou eletrizado positivamente porque perdeu elétron. Esses maisinhos em cima de B é o quê? Esses maisinhos em cima de B é o quê? Ou em cima de A, representa o quê? Hã? Elétrons? Deficiência de carga negativa. Sim. Elétron é carga negativa, então você não pode dizer que acima de B, acima de A é elétron. Não é elétron. É uma deficiência, uma insuficiência de carga negativa, ou seja, cargas positivas em excesso. Esses maisinhos estão representando buracos na eletrosfera, faltando elétron. Porque perdeu. Para representar que perdeu. Isso aí não é próton, tá certo? Mas, esses detalhes sobre o processo, né? O que acontece? É só para... O que vai me interessar é o que a gente vai discutir aqui agora, né? Como é que A, inicialmente, ele estava positivo, não foi? Cadê? Aqui. E B estava neutro, certo? Após o processo de eletrização, como é que ficaram os sinais das cargas? Positivas. Iguais. Sim. Então, essa é a primeira conclusão de uma eletrização por contato. Depois que você faz uma eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com carga de sinais iguais. Perfeito? Lá na eletrização por atrito, após o processo, os corpos ficaram eletrizados com carga de sinais o quê? Na série triboelétrica, após o processo, os corpos ficavam eletrizados com qual sinal de carga? Depois do processo? Positiva? Não, opostos. Pelo visto, você não viu a aula de... Você vai voltar lá ver as aulas de novo, anotando, né? Você não disse que anotou? Essa é a anotação mais importante que você poderia ter feito sobre eletrização por atrito. Que tá lá no slide, na parte conclusão, de vermelho, bem destacado. Você tem que começar a ter o senso de o que é mais importante da aula. Pegar as partes mais cruciais. A de ontem, na parte de eletrização por atrito, a mais importante é a consequência do processo. Qual é a consequência do processo de eletrização por atrito? Depois do processo, os corpos assumem carga de sinais opostos. Quem ficou positivo e negativo, vou olhar depois na tabela. Mas com certeza, depois de uma eletrização por atrito, as cargas dos corpos são opostas. Alguém é positivo e alguém é negativo. Não tem como, numa eletrização por atrito, os dois ficarem positivos ou os dois negativos. E eu quero que você comece a se desprender muito desse negócio de um é positivo ou negativo. Eu quero ouvir de você, ó, fica com carga de sinais iguais, fica com carga de sinais opostos. Porque eu vou colocar um outro exemplo agora de eletrização por contato, onde o corpo ele não vai começar assim, ó, positivo, ele vai começar negativo, tá certo? A gente vai fazer daqui a pouquinho. E na eletrização por contato, você já está vendo que pelo primeiro exemplo, depois do processo, os corpos assumem carga de sinais Opostos? iguais. Aqui tá na tela, Carol. Tá na tela mostrando pra você. Carga de sinais iguais. Como é que mais é oposto a mais? Mais é igual a mais. Mas de atrito, se você pegar lá o material da aula de atrito, você vai perceber que depois que eu faço um atrito, os corpos ficam com carga de sinais opostos. Um fica mais e o outro fica menos. É esse tipo de coisa que você tem que começar a pegar, tá certo? Agora, bora mudar um pouquinho. Olha só. Eu começo com uma esfera eletrizada negativamente agora. Mudei. Mas eu mantenho a esfera B. E neutra, como eu comecei no caso anterior. Ok? E estou garantindo para você que esses dois materiais, eles são condutores. E você pode pensar que eles são metálicos, tá certo? E aí, eu vou lá... Vai ser a mesma coisa, não vai ser, não? Da outra.
Só que ao invés de estar positivo, vai ficar tá negativo, vai transferir ao contrário? Não. Vai mudar. Eu não colocaria o desenho à toa, né? Se eu coloquei o desenho, é porque algumas discussões vão mudar um pouco. Aí eu vou lá e faço o contato. Olha só, tá aparecendo aí na tela? Faço o contato. Show! O que vai acontecer? A vai transferir para B. O quê? Cargas negativas. Por quê? Uai, não sei. Se B tá neutro... Oxe, pega aí. Física não é assinar porque eu acho que fica bonito. Não, tem um motivo. Certo, o que você falou tá certo. De fato, agora os elétrons de A vão descer para B. Por quê? Aí você vai voltar depois lá no material anterior. B é material condutor. E eu disse que quando o material é condutor, como é que acontece com as cargas em excesso? O que acontece com as cargas em excesso? São transferidas, Se não? distribuem por toda a superfície. É. Então, quando você toca A com B, é como se A e B virassem uma coisa só. Aí os elétrons, ó, começando também a viajar lá pro lado de B. Isso é elétron mesmo, tá? Viajando, certo? A elétron pode viajar. Quem não viaja é próton. Elétron viaja. Elétron livre, no caso, né? Então, como os dois são condutores, cargas em excesso se espalham por toda a superfície. Uma vez que você toca B com A, é como se A e B virassem um sistema só. Aí os elétrons olham, ih, rapaz, ó, B tá tudo desocupado, bora pra lá, né? Aí tá tudo aqui juntinho, bora espalhar lá pra ficar mais folgado aqui. Tá certo? Então, né? Aí, eu não faço a sequência de assuntos à toa. Eu acabei de discutir o que era material isolante e discutir o que era material condutor. E expliquei como é que acontece a distribuição de cargas em ambos. Quando os materiais eles são condutores, as cargas em excesso se distribuem por toda a superfície do material, ok? Vai se repelir, tá certo? Maravilha! Aí agora eu pergunto, como é que vai ficar A? Eu vou afastar depois, né? Como é que vai ficar A e B depois do contato? Vou afastar. Como é que vai ficar A e como é que vai ficar B? Se B tá balanceado e A tá transferindo carga negativa para B, B vai ficar com mais carga negativa do que positiva. Certo. E como é que fica A? No caso, só A transfere, né? Isso, só A transfere. E como é que fica A? No caso, A vai ficar com mais cargas positivas? Você tá vendo positivo na tela? Não. Não. Olha o tamanho de B. Com menos carga. Será que B... Ah, continua negativo, mas com a quantidade menor. Joinha? Certo. Olha só, agora o que você aprendeu. No outro exemplo, os corpos ficaram com carga de sinais? Iguais. Agora aqui, os corpos ficaram com carga de sinais? Iguais. Essa é a informação mais importante de eletrização por contato. Após um processo de eletrização por contato, os corpos assumem carga de sinais iguais. Se um era mais, com certeza o outro fica mais também. E se um começa menos, o outro vai ficar menos. É isso que você tem que saber. Certo. Eu nunca vi na minha vida, e eu que dou aula de física há 21 anos, eu nunca vi um exercício perguntando esses detalhamentos, como é que acontece. Eu estou te explicando porque eu sou professor, eu tenho que te explicar o assunto. Nunca. Mas a consequência aí cai bastante. Inclusive, tem exercícios na lista do seu professor de lei de Coulomb, e na minha tem também, da lei de Coulomb, onde eu vou precisar desse conceito de eletrização por contato e como é que funciona essa consequência depois do contato para eu fazer o cálculo. Então a informação mais importante dos processos de eletrização não é as nuances, né, do fenômeno em si, os detalhes do porquê que acontece. É lá no final. Quando eu chegar na eletrização por indução, a informação mais importante, de novo, vai ser como é que ficam os corpos no final do processo. Então, na eletrização por atrito, após o processo, os corpos com carga de sinais? Na de atrito, carga de sinais? Opostos? Opostos. E na de contato, após o processo com carga de sinais? Iguais. Essas são as informações mais importantes que você deve saber sobre esses dois assuntos. Tudo bem? Até aí, belezinha? Sim. E aí, tem uma outra discussão interessante que a gente pode fazer. Você acabou de me dizer que após uma eletrização por atrito, né? Vamos voltar lá, para atrito. Os corpos assumem carga de sinais opostos. Então, se eu
encostar, aproximar um do outro, vai dar que fenômeno? Se eu encostar um no outro, vai dar que fenômeno? Nos corpos que sofreram eletrização por atrito. Você me disse que depois do processo eles ficam eletrizados com carga de sinais Vai opostos. repelir? Carga de sinais opostos. Vai atrair? Ah, tá. Pronto. Então, após uma eletrização por atrito, se você deixar os materiais juntos, próximos, eles vão atrair. E na eletrização por contato, depois que eu faço o processo, se eu colocar eles juntos, vai acontecer o quê? Próximos, né? Na verdade, próximos. Que fenômeno vai acontecer? Vai atrair. Não. Se você tá me dizendo que vai... Se é por contato, Mas você não tá me dizendo que eles ficam com carga de sinais iguais depois do processo? Carga de sinais iguais... vai entendeu? repelir. Pronto. Pronto. Então, até agora, você tem 4 informações que você não pode esquecer. Os sinais das cargas dos corpos depois da eletrização por atrito, que são opostas. O que acontece se você deixar junto dois materiais que passaram pela eletrização por atrito? Vai ser atração, porque as cargas são opostas. Terceira informação, que após uma eletrização por contato, os corpos assumem carga de sinais iguais. E quarta informação, se depois do contato você deixa esses corpos próximos, vai acontecer repulsão. Por que repulsão? Ora, porque os dois estão eletrizados com carga de sinais iguais. Perfeito? Essa parte aí tudo bem? Tranquilo, Sim. tranquilo? Pronto. Na próxima aula, que já deu a hora aí, a gente vai fazer uma aplicação, né, que aí agora já vai envolver cálculo, que é a ideia de contatos sucessivos, tá certo? Veja só, eu tenho 4 esferas. A, B, C, D. A, B, C, D. A está carregada. A está carregada. B está zerada, C está zerada, D está zerada. Aí, o que A vai fazer? A vai tocar com B, depois A vai tocar com C, depois A vai tocar com D. Depois que fizer essa bagaceira toda, qual a quantidade de carga que fica em cada um? Então, vai ser a nossa próxima discussão, ok? Contatos sucessivos não é bem assim um nome de um assunto, mas do ponto de vista de cálculo, pela minha experiência, né, de exercícios, a aplicação mais comum que tem é essa aí, tá? De contatos sucessivos, tá certo? É uma aplicação da ideia de eletrização por contato, beleza? E aí depois a gente marca lá o horário para quando a gente vai fazer a próxima aula. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Beleza?